ele fala essencialmente três coisas. A primeira é: não estou pedindo intervenção americana. Mas o governo Biden interferiu nas eleições brasileiras de 2022. Vamos lembrar o que aconteceu de fato, e de fato teve ação do governo Biden nas eleições brasileiras de 2022. Tanto o secretário de Estado quanto o secretário de Defesa do governo Biden deixaram muito claro, tanto em portas fechadas quanto portas abertas, ou seja, falaram isso, manifestaram isso publicamente, que os Estados Unidos não reconheceriam um governo no Brasil que viesse através de um golpe. Essa foi a interferência, mas é claro que é uma interferência. É um movimento claro, olha, não aceitaremos, não reconheceremos um governo que nasce de um golpe. Tem eleição em 22, quem ganhar, ganhou. Jogo jogado. Então, como é que o Flávio conta essa história na CEPAC? Aquilo foi uma interferência americana na política brasileira. Nós não queremos que os Estados Unidos interfiram. Nós queremos que os Estados Unidos façam, olha que bonito, pressão diplomática para que as eleições brasileiras sejam limpas. Porque eu vou ser eleito, porque o povo brasileiro quer me eleger. Então, como eu vou ser eleito pelo povo brasileiro, a gente não precisa de nada. A gente só precisa que as eleições brasileiras sejam limpas para que eu seja eleito. Então, por isso, a gente precisa de pressão diplomática dos Estados Unidos dentro do Brasil. E a gente precisa que os Estados Unidos declarem alguns grupos brasileiros terroristas. Ele estava se referindo ao Comando Vermelho e ao PCC. Então, a gente precisa dessa declaração de que esses grupos são terroristas, para que exista também uma pressão, uma ação americana em relação ao terrorismo dentro do Brasil. Por que eu acho que é interessante a maneira como ele constrói isso? Porque tem uma turma da extrema-direita nas redes sociais que já está dizendo o seguinte: tem um bando de gente falando que o Flávio pediu intervenção, quando ele claramente está dizendo que ele não quer intervenção. É interessante a construção, não te parece? Muito, mas ela é característica disso que a gente tem chamado de populismo reacionário da extrema-direita. O que a extrema-direita faz através desse discurso, né, esse populismo reacionário, né, que quer voltar no tempo, que não admite a democracia liberal? Né? Eles inventam um conceito alternativo de democracia. A gente pode discutir, né, cada ideologia tem uma democracia para chamar de sua. Né? A democracia liberal é feita para comportar ideais democráticos diferentes dentro de um framework, dentro de um arcabouço onde todo mundo caiba, né? Porque você tem um pressuposto do pluralismo. Você bota as pessoas que têm diferentes orientações para lutarem como adversários dentro de regras limpas e se alternarem ali no poder. O que o extremismo de direita faz é inventar uma ideia, o de esquerda também, mas o de esquerda não está aí, né? É inventar um conceito alternativo de democracia em que só é democracia um regime de governo no qual eles estejam no poder. Como é que você monta isso? Você diz, existe um povo que é o único que é verdadeiro. O único povo verdadeiro é o povo composto de famílias cristãs lideradas por patriarcas, aconselhados por sacerdotes. Quem não faz parte desse grupo não é povo. Parece até uma ideologia meio eugenista, né, Christian? Não é só eugenista. Claro que você pressupõe, na verdade, o que está por trás disso é uma concepção de povo baseada numa unidade cultural. E essa unidade cultural, você tem, né, você fala uma determinada língua, você pertence a uma determinada religião, você tem uma determinada origem e, eventualmente, você tem uma determinada etnia. É que não necessariamente precisa ser uma coisa... A característica do povo não precisa ser... O que reúne o povo não precisa ser etnia. E no caso do Brasil não costuma ser. Tá? Até porque num país tão mestiço não daria para ser. Não, mas você tem a ideia de que dentro do povo, que eventualmente é mestiço, eu estou pensando nos Estados Unidos, claro. Mas isso serve também. Quem dá o tom é o grupo que colonizou primeiro, é o grupo colonizador. Entendeu? Wasp, né? É uma coisa intelectualmente... E aqui também tem. Aqui também tem a mesma ideia. Você pode ter, por exemplo, você está falando de etnia, pode ter negro, pode ter índio, desde que eles pensem a mesma coisa que esse pessoal pensa.
Não tem problema? Não tem problema aí. Então, o que acontece? Se você não tem esse grupo que representa esse pessoal constantemente no poder, porque eles são o povo inteiro e quem não concorda com eles não é povo, você não tem democracia. E aí você consegue fazer o quê? Você consegue pegar o vocabulário todo da democracia e jogar aí para dentro, invertendo todos os significados que eles costumam ter na democracia liberal. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o release aqui de manhã cedo da newsletter do MEI. Né? Pediu para que haja pressão internacional para que as eleições ocorram dentro de valores de origem americana. O que é valor de origem americana? É o MAGA. É o Make America Great Again. Não é americano geral, porque não existe valor americano. Né? Existe um monte de valor ali dentro. Você pode dizer que alguma coisa tem a ver com os Estados Unidos, que é a ideia de novo mundo, a ideia que você se contrapõe à Europa, mas certamente não é uma ideologia específica, do ponto de vista político. Então, valores americanos são os valores do Trump. Tá? E valores americanos, né, no momento, o Flávio Bolsonaro está falando para quem? Ele está falando para a Internacional Reacionária reunida no Congresso, nesse Congresso. Esse Congresso é o Congresso da Internacional Facho-Reacionária, da extrema-direita mundial. Então, o que ele está dizendo ali? O apoio internacional, o mundo livre, né, é a internacional reacionária. O mundo livre é exatamente o mundo que está submergindo debaixo de ditadura. Ou de governos autoritários de extrema-direita que ainda não chegaram na ditadura. Podem não chegar, mas enfim, gostariam muito de chegar. Então, assim, quem é o mundo livre? O mundo livre é exatamente o mundo que não é livre. É o Cast, o mundo livre é Milley, o mundo livre é Orbán, o mundo livre é Trump, o mundo livre é Bukele. Tá? Isso é o mundo livre do pessoal que está lá. O mundo livre deve ser daqui a pouco também a Venezuela, tutelada pelos Estados Unidos, virando. Né? Isso é o mundo livre. Tá? É internacional, são os países que compõem a internacional reacionária e seus aliados. Né? E de origem americana são os reacionários dos Estados Unidos. O Make America, esse movimento do Steve Bannon. Né? Make America Great Again, de que a família Bolsonaro é um braço no Brasil. Tá? Através dessa figura do Eduardo Bolsonaro. Né? Dirigindo seu público americano, né, tem que acompanhar o processo brasileiro. Quando você falou o negócio da intervenção, né, o que o governo Biden foi dizer o seguinte: nós não reconheceremos um governo que nasça do golpe. Nós queremos as eleições limpas dentro da democracia. Isso, para o reacionário, não é democracia. Isso é esquerdismo e comunismo. Então, na verdade, na inversão que se faz, aqui o Biden interferiu para garantir que na verdade, houve um golpe e foi no Brasil na eleição de 22. Houve um golpe, mas foi o golpe do TSE. É isso que está implícito. O que está falando, inclusive, Christian, desculpa te interromper, perguntando se não seria a democracia americana de Tocqueville. Imagina. Não, essa é a democracia de fato. Essa é a democracia liberal. Nem existia reacionarismo nos Estados Unidos na época, como valor americano. Tá? Eles podem querer dizer que aquilo ali era alguma coisa reacionária, mas isso é narrativa historiográfica, isso é narrativa de partido. Tá? Então, a narrativa houve intervenção nas eleições de 22, o povo brasileiro queria eleger Bolsonaro, houve um golpe judiciário, digamos assim, né? Que roubou a eleição de Jair Bolsonaro. E foi por causa repara que você atribui ao outro aquilo que você quer fazer. Tá? E aí foi essa intervenção. Aí quando ele diz assim que, na verdade, é preciso garantir a liberdade de expressão nas redes sociais, ele está querendo dizer exatamente o oposto. Você precisa, na verdade, dar livre curso à interferência norte-americana, eventualmente algorítmica, das big techs, que é uma coisa, né, que isso é um princípio, né, do governo Trump, que você não pode regular a rede social em lugar nenhum para você conseguir manter a hegemonia da extrema-direita no mundo inteiro. Então você não pode regular nada para você poder dar livre curso à propaganda da extrema-direita para normalizar esse negócio. Tá? Isso é o que ele chama de liberdade de expressão nas redes, que é alguma coisa que é inconstitucional. Porque você está querendo que exista um espaço comunicacional dentro de um país regido por um Estado de Direito, onde você não tem regulação nenhuma. Quer dizer, você pode regular o jornal, você pode regular a imprensa, você pode regular a rádio, mas não pode regular o que as multinacionais de Big Tech norte-americana, por exemplo, fazem. Que é para você poder expandir o ideário reacionário, você poder fazer manipulação de opinião. Isso é o que ele está chamando de liberdade de expressão, que é o direito, né, que a extrema-direita tem de usar a tecnologia para influenciar
as eleições. E a eleição livre e justa é essa. A eleição livre e justa é a eleição em que a democracia não se defende, em que você tem a intervenção radical, direta e escrachada da internacional reacionária nos resultados das eleições brasileiras. É isso que ele está chamando de eleição justa e livre. Na verdade, não é muito difícil de entender, é só você inverter tudo que ele está dizendo. É tudo ao contrário. E isso é, para terminar a catilinária aqui, um expediente comum do extremismo. Eu gosto de dar esse exemplo. Quando Hitler invade a Polônia, ele não diz que ele invade a Polônia, ele diz que está reagindo ao ataque que a Polônia fez, que a Polônia, coitada, que nem tanque de guerra tinha, teve que se defender com cavalo, entendeu? Que ele estava se defendendo a Alemanha de um ataque que a Polônia teria feito na fronteira. É um discurso bastante infantil, meio... Eles que começaram, quando na verdade foi você que incitou a situação, né? Gente, faz parte do discurso extremista agredir dizendo que está em legítima defesa. Está sempre agindo em legítima defesa em nome da defesa da segurança do povo. Agora, entendeu? Christian, tudo bem, dadas as devidas proporções ali, que ele estava num evento de extrema-direita e que era preciso também se posicionar diante disso, aquele público que ali estava... Não cola muito com a ideia de moderado, político moderado, que o Flávio Bolsonaro está querendo emplacar por aqui. Olha, então... que eu saiba, moderado não faz discurso extremista, golpista, que diz que o país vive debaixo de um governo ilegítimo, uma espécie de ditadura disfarçada, que é exatamente aquilo que ele pretende fazer. Uma retórica moderada não faz discurso, ele não vai buscar voto, né, de golpista e de extremista. Primeiro. Segundo lugar, alguém que tem um discurso pretensamente patriótico, né, ou que se pretende nacionalista, eu acho que são coisas diferentes, não vai pretender vender o país no estrangeiro para a extrema-direita de país nenhum. Então, ele não vai pedir intervenção estrangeira em lugar nenhum. E lá ele disse, olha, eu prometo que se eu virar presidente da República, eu vou compensar essa garantia da liberdade eleitoral nos Estados Unidos, vendendo um pedaço do país para vocês. Enquadrando o país dentro da internacional reacionária e passando a fornecer aos norte-americanos, sem aproveitar para nós mesmos, ou sem aproveitar para qualquer outro país, esses minerais críticos que são tão desejados pelos Estados Unidos na competição geopolítica contra a China. Né? Então, você também acenou com essa ideia de que o Brasil vai passar a ter um alinhamento automático. A política externa brasileira não vai ter mais independência nenhuma. Ela vai passar a se alinhar exatamente com os interesses da extrema-direita norte-americana. O Brasil não está dividido em dois, está dividido em 5 realidades muito distintas. O agro, a periferia urbana, o popular estatal, a classe média tradicional, a elite econômica. Há 5 sentidos de tempo, 5 noções de ambição, 5 conjuntos de valores. Esses 5 grupos vão às urnas em 2026 e entender o que cada um quer é a diferença entre o ler o resultado e ser surpreendido por ele. É sobre isso esse novo episódio do Ponto de Partida série. Então vem comigo, vamos descobrir o nosso país. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida.